Olá, olá meus amigos e minhas amigas do canal do Tabelião, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje eu escolhi um tema muito importante para você que está prestando prova de concurso, não sabe direito como funciona a sistemática. Para você, estudante de direito, que tem horror, professor, eu tenho horror a direito societário, eu vou facilitar a sua vida. Vamos falar de maneira didática e prática a respeito da classificação das sociedades empresárias. Vamos abrir os olhos e os ouvidos antes de começarmos o estudo propriamente dito para uma diferenciação fundamental. Nós temos no Código Civil a chamada sociedade simples. A sociedade simples, ela se contrapõe à sociedade empresária. São como água e óleo. Como assim? Vamos pensar no artigo 44 do Código Civil. O artigo 44 vai falar expressamente: são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 2, as sociedades. As sociedades está ali, é o tronco do qual se subdividem dois tipos societários, as sociedades empresárias e as sociedades simples. E vou chamar aqui a atenção de vocês para o artigo 982 do Código Civil, que diz claramente que as sociedades empresárias são aquelas que se organizam como um empresário. E o empresário, você sabe, já está aqui no canal do Tabelião há muito tempo, é aquela do nosso artigo 966. Empresário é aquele que exerce profissionalmente AEO, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. A organização empresarial vai dar a nota característica das sociedades empresárias. E o artigo 982 segue e fala: e simples as demais, numa clara diferenciação entre sociedades empresárias e sociedades simples. Então nós temos que as sociedades simples são registradas em outro cartório chamado RCPJ, o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E nele, obviamente, todos os tipos societários de profissionais liberais, por exemplo, as sociedades de engenheiro, as associações, as fundações, nós temos lá as sociedades de arquitetos e por aí vai. Mas nós temos sociedades simples que não são registradas como sociedades simples, na regra geral do RCPJ. Vamos dar o exemplo aqui das sociedades cooperativas. As cooperativas se registram na junta comercial por força de expressa disposição legal da lei de cooperativas. E também as sociedades de advogados, porque o estatuto da OAB determina o registro no conselho seccional da OAB. Então, entendida a sociedade simples, vamos passar para a sociedade empresária, que vai se subdividir, por sua vez, em sociedades personificadas e sociedades não personificadas. As sociedades não personificadas são aquelas que não têm registro na junta comercial, das quais o Código Civil elencam duas: a sociedade em comum e também a SCP, a sociedade em conta de participação. Já as sociedades personificadas, aquelas que têm personalidade jurídica e têm o seu registro na junta comercial, são 5: a sociedade em nome coletivo e as amanditas. Professor, como assim amandita? É um método que eu utilizo para fazer vocês não se esquecerem das comanditas. Sabe aquele chocolate delicioso e saboroso? Pois é, gostaria que esta sensação do chocolate amandita viesse à sua mente na hora que vocês estudarem as comanditas simples e comanditas por ações, para tornar mais fácil a sua compreensão, bem como as sociedades limitadas e as SAs. Então, as sociedades empresárias se organizam empresarialmente e são registradas na junta comercial. Dito isso, vamos passar para a classificação. Nós temos que as sociedades empresárias, aquela que se organiza empresarialmente, conforme eu já disse para os senhores do artigo 982 e também do 966 do Código Civil, ela se classifica quanto à quantidade dos sócios. As sociedades podem ser pluripessoais ou unipessoais. Existe aí uma observação importante: a doutrina mais antiga, mais vetusta, se opunha muito flagrantemente à criação de sociedades unipessoais. Isso porque a doutrina mais abastada dizia que o termo sociedade implicava o raciocínio da existência de mais de um sócio,
de mais de uma pessoa compondo o quadro societário. Quando você fala sociedade, pressupõe pluralidade de sócios e, portanto, é inviável o raciocínio de existir uma sociedade unipessoal. Mas o fato é que, atualmente, nós temos 3 tipos de sociedades unipessoais e a primeira e mais famosa delas é a sociedade limitada unipessoal, prevista no artigo 1052 do Código Civil, recentemente alterado. Temos também a sociedade unipessoal de advocacia, artigo 15 do Estatuto da OAB, e a sociedade subsidiária integral da Lei de SA, o artigo 251 da Lei 6404 de 76. Esta é a primeira classificação. Vamos para a segunda classificação. Vamos falar quanto à constituição e também a dissolução das nossas sociedades empresárias. A primeira delas é a composição por meio de contrato social e a segunda por meio de estatuto social. Essa é fácil. Nós temos lá 2 tipos societários que se constituem por estatuto social: a comandita por ações e a SA, por expressa disposição legal da Lei de SA, uma vez que estes tipos societários são lá estudados. E também as sociedades contratuais, que são 3, a sociedade em nome coletivo, as comanditas simples e as sociedades limitadas. Vamos passando adiante para a próxima classificação, quanto à alienação da participação societária. Alguns doutrinadores, como o próprio professor André Santa Cruz diz, se chamar essa classificação, as sociedades são de pessoas ou de capital. Ou seja, quanto à preponderância dos sócios. Se preponderam as qualidades dos sócios, nós estamos falando de uma sociedade de pessoas, intuito personae. Então, a alienação da participação societária é mais dificultada, isso por razões óbvias. Se eu tenho uma sociedade em que a grande característica na utilização dos serviços dos sócios, das ideias dos sócios, é justamente as qualidades que esse sócio nutre, não poderia outra pessoa, uma pessoa estranha, entrar contra a minha vontade. O exemplo clássico de sociedade de pessoas é a sociedade limitada, que, vez por outra, pode ser sociedade de capital quando preponderar a capacidade econômica. Ou seja, a sociedade de capital é uma sociedade intuito pecuniae, em que prepondera a capacidade de pagamento dos sócios que a compõem. Então, um exemplo clássico de sociedade de capital é certamente as sociedades anônimas. Eu mesmo sou sócio, sou acionista de uma empresa muito famosa, a Petrobras, e a figura do professor Breno Dores não é tão relevante para o quadro societário, de maneira que eu posso alienar as minhas ações de maneira livre. Não preciso ficar pedindo permissão para vender para os que estão no quadro societário. Eu posso vender a terceiros estranhos. E vamos para a última classificação, a mais importante, a mais famosa, aquela que provoca realmente uma quantidade enorme de dúvidas e também de perguntas em provas e concursos, que é justamente quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Vamos falando aqui de 3 subespécies. As sociedades, quanto à responsabilidade dos sócios, podem ser limitadas, mistas ou ilimitadas. Este questionamento desta classificação somente tem lugar quando nós estivermos diante de uma responsabilidade que a própria sociedade empresária não deu conta de suprir. Uma sociedade que contrata com terceiros deve ser capaz de saldar a dívida com este terceiro. E somente em casos excepcionais, quando ela não for capaz de solver essa dívida, é que se questiona se pode avançar para o patrimônio pessoal dos sócios. E quando isso for acontecer, em obediência ao artigo 1024 do Código Civil, nós questionaremos se a responsabilidade patrimonial é limitada, mista ou ilimitada. Quando haverá responsabilidade ilimitada, professor? Nos casos das sociedades em comum. Então, quebrou a sociedade, faliu a sociedade, os sócios também vão falir se o tipo societário escolhido no ato da Constituição for a sociedade em nome coletivo, justamente porque os sócios têm responsabilidade ilimitada.
E no caso das sociedades mistas, nós temos dois tipos de sócios. Aquele que responde limitadamente e aquele que responde ilimitadamente. São dois os tipos societários que se encaixam nesta classificação de sociedade mista. As comanditas simples e as comanditas por ações. Nestes tipos societários, nós temos sócios comanditários e sócios comanditados. Os sócios comanditados, eles são conhecidos por mim como coitados, porque eles respondem ilimitadamente. Essa é a forma com que eu guardo essa informação. E os sócios comanditários não são otários, eles respondem limitadamente com o seu patrimônio pessoal. Já nas sociedades cuja responsabilidade dos sócios é limitada, os exemplos são sociedade limitada, do tipo limitada, e também as SAs. Mas a diferença aqui é a seguinte: uma vez liquidado o patrimônio da sociedade, passa-se para este questionamento que eu estou dizendo para os senhores, mas a limitação não é uma classificação que os sócios respondem limitadamente. Portanto, nós temos que esses sócios respondem limitadamente pelo capital que eles subscreveram, que eles se comprometeram. Então está lá uma subscrição no contrato social de 100 mil ações de R$1. Cada um desses sócios que subscreveram se comprometeram com 100 mil reais, em transferir do patrimônio deles pessoal para o patrimônio da empresa 100 mil reais. Essa é a responsabilidade limitada desses sócios. Então, esta responsabilidade de invasão no patrimônio será por esse montante que foi subscrito, comprometido e não integralizado. Ou seja, em que não houve o comprometimento, a resolução, o cumprimento deste compromisso entabulado ab início. Espero que vocês tenham compreendido todas as informações que eu passei para os senhores aqui no contexto deste tema importantíssimo para juristas em geral do nosso Brasil varonil. Assinalem aí na sua prova de concurso público as questões certas e depois mandem uma mensagem aqui pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo YouTube e, por que não, pelo Facebook. Procurem lá por Breno Dores. Inscreva-se no canal do Tabelião, compartilhem os nossos vídeos. É um prazer tê-los por aqui. Até mais! Tchau!